Encontrei a Dona Irã, não lembro onde. Nós tomemos o trem das 11 e a saudade apertou. Falou que a nossa terra da garoa tem coisas boas que provoquem inspiração. Falou que essa terra dos bandeirantes já não é mais como antes, desconhece o seu valor. E hoje a Dona Irã é luz a iluminar. Eu sou uma mariposa a se esquentar. E hoje a Dona Irã é luz a iluminar. Eu sou a mariposa a se esquentar. Lá, 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 ya, lá, lá, ya, lá, lá, ya, lá, 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 ya, lá, ya, lá, ya. Na época dos anos 60, o bairro era um bairro industrial. Nós tínhamos as empresas muito fortes como a Matarazzo, Cisper, Badone, a Keralux, que é uma empresa de fazer azulejo na época, a Banquímica. E com a saída dessas empresas do bairro, que as empresas, umas mudaram, outras faliram, tá? Todo esse morro aqui foi uma série de invasões, tá? Visualizando aqui da cidade do Verônia, era tudo do Alfredo Matíaco. Então, acho que ele ficou devendo alguns impostos e abandonou aqui o bairro, tá? O Hermelino Matarazzo cresceu por quê? Porque a empresa Matarazzo estava ali mais próximo, então cresceu o Hermelino Matarazzo. Todas aquelas casas que tem ali no centro de Hermelino foi formada pelo Conde Francisco Matarazzo, tá? Então, ficou ali um bairro mais elitizado. Aí, quando houve as invasões, aí nós adaptamos, porque muitas pessoas também do bairro que moravam de aluguel, que não tinha condições de comprar uma casa, também pegou uma parte desse espaço. E hoje são moradores aqui do bairro aí, e que já fazia parte daquela tradição, mas vieram muitas pessoas de fora também, tá? Nos anos 60, foi quando eu nasci, na volta dos anos 70, isso aqui era tudo chácaras. Nós tínhamos chácaras aqui, nós tínhamos pequenas igrejas que eles chamavam de capela na época, onde o pessoal se reunia, as ruas eram todas de terra, de barro, entendeu? Então nós tínhamos infraestrutura na época aqui, tá? Por isso nós pegamos até o apelido de Pé Vermelho. Nós somos Pé Vermelho porque hoje até existe o nosso bloco de Pé Vermelho. Porque nós morávamos aqui não tinha asfalto. Aí o único meio de locomoção da época, o mais rápido, era o trem. Então o pessoal tinha que se deslocar até o alto trem, que era chamado na época, que hoje é a estação de Hermelino Matarazzo. Então o pessoal descia com o sapato embaixo do braço, tá? Para não sujar o sapato. E quando chegava lá na estação, tinha uma torneira onde o pessoal ia lavar os pés para poder pôr a meia o sapato. Então chegava com os pés vermelhos. Então o pessoal que morava no Jardim Belém, onde tinha já uma infraestrutura melhor, já tinha um asfalto na época e era mais próximo da estação, então nós chegávamos com os pés cheios de barro, eles apelidaram nós de Pé Vermelho. Isso aí se mantém até hoje aí, e a gente leva esse nome aí com o maior prazer, inclusive fundamos até o nosso bloco de Pé Vermelho, que faz parte da nossa história. Esse daqui é o mapa de Hermelino do Matarazzo, né, onde a gente estuda a sua geografia, né, porque Hermelino do Matarazzo, cada vila dessa, ela tem a sua própria, né, geografia, as suas próprias necessidades. Eu tenho 43 anos, então vamos dizer que desde de Hermelino talvez eu seja uma segunda, terceira geração. Então a gente vem numa nova conotação, porque podemos, de repente, nós estarmos reafirmando que Hermelindo surge com a chegada dos Matarazzo, a gente estar desprezando
todo o histórico que já existia dos nativos que viviam aqui, até dos próprios escravos que aqui trabalhavam, né? Então, talvez essa nova geração daqui para frente, podemos sim até dizer que nessa nova gestão, Ermelindo surge com a chegada da empresa Matarazzo. Né? Ela chega com a chegada da empresa, que depois chega a própria estação de trem, e aí, talvez uma fase econômica, de desenvolvimento econômico, Ermelindo começa a ter uma nova estrutura, baseada no desenvolvimento econômico. Logo em seguida chega a Igreja São Francisco e como todas as comunidades, elas passam a surgir em torno, né? Sempre surge a igreja, começam a surgir ali os seus comércios. Aí nós vamos ter alguns lendários, né? Algumas celebridades em Ermelindo Matarazzo, né? O próprio Alastair, né? Depois a chegada do Padre Ticão, que foram pessoas que acabaram implantando em Ermelindo um sentimento muito bairrista. E um dos movimentos mais fortes foi justamente da moradia. Tanto que Ermelindo hoje, 85% das casas não tem documentação regular. Nós temos muitas ocupações, né? Muitas ocupações aqui, né? E isso se deu a esse movimento de moradia. Filho de pobre, a primeira coisa que ele faz é trabalhar para ajudar o pai. E foi o que aconteceu comigo. Em 41, eu fiz um pequeno curso de datilografia. Em 42, eu comecei a trabalhar numa fábrica de giz. Em 1943, eu vim trabalhar em Ermelino Matarazzo. Quando eu vim para cá, nós não tínhamos absolutamente nada. Nada. Só tinha a fábrica que começou a produzir papel celofane em 1941, Fábrica Celosul, foi o nome dela. Eu fui morar numa casa que eu e a minha esposa mesmo construímos e ainda nós tínhamos buraco nas paredes. Mas, no mesmo tempo, me traria uma coisa compensadora. Aquilo que eu era capaz de fazer. Certo? Aquilo que eu era capaz, eu e minha mulher, um casal sozinho, éramos capazes de fazer. De levantar uma casa sozinhos e depois, com o tempo, reformar essa casa, ampliar essa casa e passar a viver dentro dessa casa e com os filhos nascendo e criando ali. O bairro cresceu. Pessoas que vieram de outro lugar, sabe? Vieram aqui tomar. Quer dizer, muitos tiveram que fazer o quê? Pegar um pedaço de terreno que olhou de um lado do outro, não tinha ninguém, construiu lá e acabou e ficou. Agora, é um erro ele fazer isso? Não vejo que seja erro. É erro estrutural. É um erro estrutural, é um erro do país. É um erro dos nossos dirigentes. Nós temos direito à moradia. Todo ser humano tem direito à moradia. Bom, quando eu vim para Ermelino Matarazzo, a primeira coisa que me deu, assim, que eu vi, senti que doeu, foi ver naquela época a carência que existia em Ermelino Matarazzo, principalmente na área de moradia. E através de eu ter vindo para São Miguel, para Ermelino, já conhecendo o Dom Angélico, foi que eu me identifiquei com a luta da moradia. Vim para Pastoral da Terra. Aqui, naquela época, o Padre Ticão ainda não estava aqui. Quando o Padre Ticão chegou, eu passei a militar na igreja, na Pastoral da Terra. E foi dali que eu fui me incentivando e fui criando cada vez mais, eu acreditando que só com a organização do povo é que nós íamos ter avanço. Porque negociar moradia com o poder público naquela época não tinha como. E depois das ocupações foi que abriu as portas para os mutirões que hoje tem. Existe a conquista da moradia pela organização do povo?
Existe sim. Ermelino Matarazzo, nós temos na área de ocupação, nós temos mais de 12 mil famílias morando em casas de ocupações e que todas foram fruto de organização. No atendimento que eu faço, a maioria das famílias não são paulistas, os antigos. Hoje tem muito paulista, porque são filhos do que veio da Bahia, do que veio de Minas, do que veio do Piauí, que veio de Pernambuco. E a maioria é do Nordeste mesmo. Que só através da organização é que ele chegou ali e pode chegar muito mais além, né? Porque se hoje nós temos a USP na Leste, como é que foi? Foi fruto de luta, não foi dos estudantes, foi dos movimentos organizados. Nós fazíamos as grandes assembleias, nós se sentávamos anos e anos, mais de 10 anos discutindo. E começou dentro da igreja, lá na nossa catedral em São Miguel. E hoje ninguém fala nisso, né? Começou através de Dom Angélico. Torno a repetir, através daquele bispo que nem mora hoje conosco, foi que começou esse movimento. A terra que é de Deus, que pertence a Deus, num país, 5º país em tamanho no mundo, essa terra está nas mãos de poucos. Eles vão cercando a terra, eles vão fazendo escrituras, mas acontece o seguinte, que tudo isto precisa ser radicalmente revisto, porque o povo que não tem terra é um povo que está sendo assaltado, é um povo que está sendo espoliado. Não se pode apresentar, por exemplo, uma escritura dizendo, essa terra é minha, eu tenho escritura, quando nós temos milhares de pessoas que não têm acesso à terra. Então cabe ao poder público rever, mas rever profundamente a situação da terra neste país. Eu comecei numa comunidade aqui próximo de Ermelino Matarazzo e tivemos problemas, né, de prisões por conta do movimento operário e depois os embates na luta da moradia, que também, até hoje essa luta continua, mas no início ela foi assim, muito difícil, né? Foi um período importante dessas lutas, principalmente na questão da moradia, onde de 1984 até hoje nós conquistamos cerca de 30 mil moradias aqui na região. A nossa perspectiva sempre foi assim, uma luta ela tem um local que se começa, né? Mas você vai agindo localmente e pensando globalmente. Então, no caso concreto da moradia, foi uma experiência que aconteceu na saúde e na moradia nós tínhamos uma clareza que precisávamos ter uma legislação que pudesse garantir uma política habitacional. Então, de 1984 até agora ainda continua essa luta de se ter o Fundo Nacional de Moradia Popular. Isso demandou fazer um grande abaixo-assinado e aqui na Zona Leste começou esse movimento, depois na cidade, no Brasil. Nós conseguimos mais de 1 milhão de assinaturas, isso culminou em 1991. Nós entregamos em Brasília 1 milhão de assinaturas e hoje está aprovado o Fundo Nacional de Moradia Popular. É uma legislação muito importante que agora está faltando colocar em prática, mas é interessante que nessa luta simples de um movimento, ela consegue atingir, né, o centro de decisão. E agora nós estamos dando um outro passo importante, que fazer com que se mexa na Constituição brasileira e se coloque 2% do orçamento nacional para a moradia, numa previsão de que até 2015, com 2% do pacote de dinheiro, né, do orçamento nacional, era possível a gente quase que eliminar a situação de miséria na questão da moradia.